O nome da nossa próxima sinopse é Starlight, e o autor diz que não tem muita certeza ainda sobre esse nome. Vamos ver se lendo a história a gente consegue dar alguma mais certeza, e se você tiver alguma sugestão de título para esse mangá, deixa aqui nos comentários que eu tenho certeza que o autor vai ler aí, procurando por ideias de títulos, e de repente a sua ideia pode ser escolhida por ele. Vamos lá, desde criança, Stella sempre ouviu histórias sobre a existência de Etéria, o reino mágico onde seu pai nasceu. Criada no mundo comum, onde a magia é apenas uma lenda, Stella estava satisfeita com sua vida tranquila, sem se envolver nos segredos daquele distante reino. Seu pai, que havia encontrado refúgio no mundo comum após fugir de uma guerra que assolou Etéria há décadas atrás, sempre tentou manter a filha afastada das histórias sombrias que marcaram seu passado. Tudo muda quando Stella conhece Iris, uma jovem recém-chegada de Etéria. À medida que as duas desenvolvem uma amizade, Stella aprende mais sobre o poder único do povo de Etéria, manifestado através da invocação de relíquias mágicas que detêm uma força ancestral. Conforme faz novas descobertas sobre esse mundo, que até então parecia distante da sua realidade, Stella se vê cada vez mais envolvida em um conflito iminente que paira sobre o povo e a cultura da terra natal de seu pai. O que eu faria aqui é acelerar esse início de conflito. Porque o jeito como a história está sendo passada aqui, está sendo transmitida na sinopse, dá a entender que a gente tem um longo período de adaptação, um longo período de Stella conhece Iris e aí elas vão se relacionando, a amizade vai sendo criada, aí ela vai descobrindo os poderes, e à medida que ela vai descobrindo os poderes, aí ela vai se aproximando dessa relação com o mundo mágico e aí vai chegar no conflito. E geralmente isso faz com que a história possa tender a ficar muito monótona, muito sem andar, muito sem caminhar para a direção que a gente quer de fato ver, que é o conflito, que é o que vai acontecer quando esse perigo iminente chegar. Então, duas formas de fazer isso. A primeira é você mantém isso daí, mas você vai mostrando, por exemplo, esse conflito que está chegando, de maneira que você vai criando uma expectativa no leitor de que esse conflito vai chegar. Então é aquele lance de, você tem um grande vilão que quer sequestrar ela, e aí esse vilão vai mandar capangas, ela vai enfrentando esse capanga, então você já tem o conflito estabelecido, só que é um conflito em proporção reduzida, com a iminência de chegar ao conflito em proporção grande, que realmente vai dar BO. E aí, beleza, você consegue estender um pouco mais isso. Ou, se o propósito da Iris não é só ser uma amiga realmente da Stella, mas sim ter alguma malícia envolvida, igual eu supus aqui quando eu estava lendo a sinopse, você pode fazer isso acontecer de maneira muito mais rápida. Então, a Iris chega, ela revela para a Stella várias dessas coisas, de modo que a Stella meio que abre os olhos, fica contra o pai, etc. Ela se comporta ali como meio que uma adolescente revoltada ali com a mentira, etc. Algo assim, de modo que ela já meio que foge pra Etéria, por exemplo, com a Iris, acreditando na Iris, é atraída, e aí você tem um conflito, tipo, batendo na cara da Stella logo no começo da história. Então você vai ter ali, sei lá, supondo que seja uma série, um capítulo onde a gente vai ser apresentada toda essa situação, e no capítulo 2 você já tem, por exemplo, a Stella indo pra Etéria e já sendo jogada de cara no conflito, onde ela vai ser obrigada já a começar a cumprir os papéis da trama que ela vai cumprir, sei lá quais que vão ser, porque a história ela para exatamente nesse ponto. E aí é o que eu tô falando. Se esse é o propósito, então a nossa sinopse aqui, ela tá estabelecendo todo um contexto, mas ela para exatamente onde a história começa. Então seria uma sinopse do capítulo 1, por exemplo, aqui do mangá. Seria a sinopse que você colocaria no volume 1, aqui na parte de trás, né, do volume 1 aqui da sua história, esse textinho que viria aqui, não tanto para tipo uma história completa e tal, algo do tipo, porque a gente não tem de fato o que vai acontecer depois. O que é esse conflito? Qual vai ser o papel dela nesse conflito? Qual que é o papel do pai dela nesse conflito? Esse conflito tem alguma relação com o pai dela ter vindo? Então são várias questões ali que ficam em aberto, e que ficarem em aberto quando a gente está falando de uma série, uma sinopse focada nesse começo. Mas numa história mais curta, mais reduzida, talvez fosse interessante dar alguma ideia de para onde que a história está indo ali, só para situar se eu estou acompanhando uma história mais focada na relação de pai e filha, ali numa traição, em mentira ou algo do tipo, uma história mais de ação, superação, descoberta ou algo assim. Então, o que eu diria é, independente de qual caminho seguir, né, seja uma história mais curta, seja uma história mais longa, o conflito ele tem que ser apresentado
logo no capítulo 1. Seja um conflito de forma reduzida, só para estabelecer o contexto da história, né? Vamos pensar em Bleach, por exemplo. Bleach, você tem ali a apresentação do contexto de que o Ichigo, ele vê fantasmas e ele ajuda fantasmas, e a partir disso ele vê uma Shinigami, ele ajuda ela, a família dele é atacada, e aí ele vira um Shinigami para poder salvar a família. Quando você pega a série de Bleach como um todo, você vê que aquele começo ali, ele tem muito pouca relação com o que vai acontecer depois. O Ichigo vira Shinigami porque ele é filho de Shinigami já, então ele já tem meio que sangue Shinigami, entre aspas. Ele já tem o seu próprio poder de Shinigami, o poder que ele rouba da Haruki é só uma coisa que ele usa ali no começo e tal, mas não é muito estabelecido, porque aquilo faz muito parte da ideia base ali de Bleach, que o autor teve que depois descartar ou alterar muito dessa ideia para poder fazer uma história maior. Mas o que eu quero dizer aqui, você tem uma apresentação de um conflito ali já no começo, em proporção reduzida, é só um Hollow normal que ataca a casa do Ichigo e que ele é obrigado a se defender, e ele faz isso roubando o poder de uma Shinigami. Então você tem um conflitozinho ali. Eu não estou dizendo que o Aizen aparece logo no começo ali no capítulo 1 da história e estabelece como o grande vilão da história, não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem que ter alguma coisa que diga ali. Você vê o capítulo 1 de Bleach, você tem uma noção do que vai acontecer ali ao longo da história. Você vê o capítulo 1 de Naruto, você também tem mais ou menos essa noção. Então você tem a apresentação de quem é o Naruto, e você tem ali, um ninja vem enfrentar ele porque ele porque considera ele como perigoso, etc, algo do tipo, então vai matar ele por conta da raposa. Se você olhar na história longa de Naruto, você tem a Akatsuki que quer ir atrás de Naruto porque ele tem a raposa. Então é uma premissa muito parecida com a premissa inicial que você tem no primeiro capítulo. E por aí vai. One Piece, falando dos 3 grandes da Jump. One Piece você tem mais ou menos a mesma coisa. O Luffy acorda ali no navio pirata e ele vai enfrentar uma capitã pirata para ajudar um novo amigo que ele conheceu. Essa é a história de One Piece. O Luffy ele chega numa ilha e ele vai enfrentar algum pirata do mal ou marinheiro do mal para ajudar algum amigo que ele acabou de conhecer ali naquele lugar. No caso ali são ilhas, né? Mais pra frente são ilhas. Ali no começo é num navio que ele foi parar por acaso. Enfim, então apresentar o conflito básico para você já logo de cara entregar pro leitor, a história é assim, ela é sobre isso, gostou, continua, não gostou, beleza, essa não é a história que você estava esperando, ok, tudo bem, passa pra frente, de repente numa outra época você lê essa história. Então você já deixa ali muito claro para não perder o leitor por chatice, né? Se for para perder o leitor, que seja por ele entender que não é a história que ele quer ler naquele momento, e não porque ele leu e falou, nossa, essa história é muito chata, ela não acontece nada, ela não chega em lugar nenhum, então não quero mais ler. Porque na primeira opção, ele pode eventualmente ler outro dia que ele esteja com vontade de ler histórias mais naquele sentido. Na segunda opção, ele vai ter uma memória ruim daquela história e talvez nunca volte a ler aquele mangá.